Bom dia, amigos do Rita, amigos seguidores do YouTube, do grupo de estudos espíritas Rita de Cássia. Que Deus nos abençoe, que a paz de Jesus esteja conosco, para que a gente possa, nesse momento, realizar o estudo que a gente está se propondo a fazer. O estudo sobre a doutrina espírita, o estudo sobre o Evangelho de Jesus. Eu me chamo Fernando Leite, trabalho no Rita, e esse estudo que eu estou gravando, ele será postado no YouTube, né, no dia 20 de julho de 2020, salvo alterações que podem ocorrer na nossa programação, né, e o que, obviamente, não tem problema nenhum. O importante é que o estudo seja apresentado. O nosso tema de hoje é um tema proposto do Livro dos Espíritos, são as questões de número 304 a 319, que está na segunda parte do livro, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, e o tema especificamente que a gente vai abordar hoje é a recordação da existência corpórea. Portanto, essas questões estão relacionadas a um momento de vida um pouquinho depois, posterior desse que a gente está vivendo aqui agora. É um momento, nós vamos tratar principalmente do momento do nosso desencarne, momento que a gente volta para o plano espiritual. E o estudo, ele traz, são várias questões, mas eu vou começar pela última, que é de número 319, porque eu gosto muito da colocação de Kardec. São dois pontos que ele traz que eu acho que permeia tudo aquilo que eu gostaria de falar e tudo aquilo que eu gostaria de apresentar no estudo. Ou a partir daí, né, virar todas as informações que eu gostaria, que eu pretendo mostrar no estudo. Uma delas é que ele embute na pergunta o fato de que se nós somos um ser encarnado e que se viemos do plano espiritual, como é que a gente não tem a memória das nossas vidas anteriores? E a outra é, se isso é um fato, por que a gente tem tanto medo de voltar para o mundo espiritual? Por que a gente tem tanto medo de morrer? Né? A pergunta é a seguinte, eu vou ler aqui a pergunta. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Olha, eu acho que Kardec tem razão, porque se nós sabemos que somos espíritos imortais, que viemos do plano espiritual, por que a gente não tem o conhecimento ou a lembrança das nossas vidas passadas? Nós não somos reencarnacionistas, nós não sabemos que vivemos, já tivemos outras existências anteriores a essa que a gente está vivendo? Aliás, essa é uma pergunta, ou este é um argumento que as pessoas que não gostam da doutrina espírita, não estudam, não entendem e que pretendem negá-la, eles usam isso como um forte argumento. Ora, se eu já existi anteriormente, eu teria que saber, eu teria que lembrar. Mas o fato é que nós não lembramos e não lembramos mesmo. E não é por acaso, não é uma falha na lei de Deus, muito pelo contrário. Isso tem um propósito e tem um propósito útil, que é permitir que nós, como espírito reencarnante, a gente entre nessa vida zerado na experiência corporal, sem trazer o peso dos erros que nós cometemos no passado, ou o peso dos nossos traumas, das nossas dívidas, porque isso, se nós trouxéssemos tudo isso para o nosso hoje, a gente teria muita dificuldade em realizar o nosso planejamento de vida. Né? A gente tem que lembrar que nós, espíritos que reencarnamos na Terra, somos espíritos bem medianos, né? Em termos de evolução, bem medianos. Ainda não temos uma elevação suficiente, não temos amadurecimento, seja emocional ou psicológico, para lembrar das coisas que nós fizemos no passado. Para lembrar dessas coisas e seguir firmes na nossa caminhada. Muito pelo contrário. Isso poderia abalar de tal forma a nossa
o nosso ser, que a gente teria muita dificuldade de dar prosseguimento nos projetos que a gente tem para essa vida. Isso porque nós sabemos também que nós somos a vida regida pelas leis de Deus. E uma dessas leis é a lei do progresso, que nos coloca num processo contínuo de aprendizado, de aprimoramento, e que a gente sempre caminha para frente, a gente não retrocede. Podemos até dar uma paralisada, se for do nosso livre-arbítrio, né? Se a gente cometer, não crescer, não evoluir, não aprender. Mas como normalmente a gente está crescendo, a gente pode imaginar que no passado nós fomos menos bom do que nós somos hoje. Então, hoje a gente tem um acúmulo de experiências que permitem que a gente tenha um conjunto de informações que a gente consegue discernir melhor sobre as questões da vida e, a partir daí, tomar melhores decisões. Então, se nós formos parar agora e olhar para trás para as nossas encarnações passadas, nós vamos conseguir ver a nós mesmos agindo de uma forma que hoje a gente já não gosta mais de agir, cometendo erros ou cometendo excessos, tendo atitudes que a gente hoje reprova, e se a gente enxergasse isso, a gente teria muita vergonha. Isso traria muito embaraço para a gente hoje por perceber que a gente cometia coisas que hoje a gente reprova, né? E muito mais, seria um problema maior ainda se as outras pessoas soubessem do que nós já fizemos. Não, isso não ajudaria a gente em nada, saber que numa outra encarnação nós cometemos delitos, que fomos mentirosos, que éramos pessoas egoístas, que não conseguiam se relacionar com as outras pessoas porque olhava tanto para o próprio umbigo que não conseguia ter um relacionamento proveitoso com as pessoas, né? Então, perceber que a gente teve esse tipo de atitudes assim, ou de que a gente lembrar que a gente magoou voluntariamente um ente querido, uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa que a gente ama, hoje, né, na encarnação atual, a gente teria dificuldade, seria uma coisa muito constrangedora para a gente. E se fosse o inverso, se a pessoa amada tivesse cometido algum erro em relação a nós, seria difícil. Será que a gente perdoaria essa pessoa? Será que nós seríamos capazes de perdoar? Então, essa situação toda é muito difícil e aí a questão é, para que lembrar? Não é melhor a gente começar zerado? Enquanto estudava, eu lembrei de um caso que tem relatado no livro Memórias de um Suicida, psicografia da Dona Ivone Pereira, uma médium muito respeitada no meio espírita. Ela conta que alguns espíritos que tinham cometido suicídio na vida anterior já estavam sendo recuperados, tratados num hospital no plano espiritual, e um deles ficava sempre querendo retornar ao plano, à Terra, né, ao plano dos encarnados, para rever a família. Tinha muita saudade da família. E os amigos espirituais, os benfeitores espirituais, sempre diziam, não, olha, você ainda não está preparado para reencontrar o seu passado. Então, e em determinado momento, quando eles todos já estavam mais ou menos numa determinada situação que podiam já passar por uma nova etapa do tratamento deles, de recuperação, esse especificamente diz, olha, eu não quero ir, eu quero voltar, eu quero rever a minha família. E os bons espíritos nunca nos impõem a vontade deles, eles nos orientam, mas se a gente quer, ok. E os espíritos disseram para ele, olha, tudo bem, nós não achamos que é bom para você, a gente acha que vai ser um problema, mas se você quer, vá pela sua responsabilidade, assuma a responsabilidade. E ele vai. Só que quando ele reencontra a família está numa situação muito ruim. E ele se desequilibra completamente por reencontrar a esposa e os filhos
numa situação que ele não poderia jamais imaginar. Então, na realidade, essa volta ao mundo encarnado é quase como a gente voltar às nossas memórias, às nossas recordações, porque ele ficou tão preso àquela a vivência com a família, a convivência com a família, que ele não conseguia dar um passo à frente. Então, ele se desequilibrou completamente e foi um problema, né? Então, no livro, na questão 242, no Livro dos Espíritos, eles têm uma frase que é muito legal, que os Espíritos dizem para Kardec o seguinte: o passado, quando com eles nos ocupamos, é presente. Então, a gente precisa nos dar essa oportunidade de recomeçar tudo novo, do zero, assim como a gente começa a nossa encarnação na infância, e a gente está ali como uma esponja assimilando e absorvendo novas ideias, novos valores, os ensinamentos dos nossos pais, dos nossos professores, reconstruindo um caminho diferente. Porque lembrando, se nós para trás, a gente não é melhor do que a gente é hoje. Hoje a nossa é o que nós temos de melhor para oferecer para a vida, né? Então a gente precisa dessa oportunidade de crescimento para que a gente possa realmente progredir. E como também nos lembra uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é a 225, os Espíritos dizem que a encarnação é um estado transitório. A encarnação é um estado transitório. Não devemos nos apegar a ela de forma a não conseguir prosseguir na nossa jornada. E também é importante lembrar que todas as nossas reminiscências do passado ficam registradas na nossa memória, porque ela fica registrada no espírito e não no cérebro, não no corpo. Então, quando a gente encarna, toda essa memória fica, de certa forma, bloqueada, de difícil acesso, e que a gente, depois, quando desencarna, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, a gente vai recuperando paulatinamente essa memória, né, esse histórico das nossas vivências anteriores, né? E eu gostaria de ressaltar também, só para finalizar esse ponto, que se nós prestarmos atenção nas nossas tendências, nas nossas aptidões, no nosso comportamento repetido, daquelas, muitas vezes, quando a gente responde a determinadas situações e nem sabe por que está tendo aquelas atitudes, né, aquele comportamento. Então, se a gente prestar atenção nisso, a gente vai perceber, vai começar a identificar e entender o que nós fomos no passado e o porquê que nós somos hoje o que nós somos. O segundo ponto que eu acho interessante da pergunta de Kardec é que ele fala sobre o espanto do espírito ao reingressar no mundo dos espíritos, né? Porque por que quando a gente está encarnado a gente tem tanto medo de morrer? Talvez porque nós nos apegamos muito às coisas da vida corpórea, né? A família, os amigos, e pensar em abandonar, em deixar tudo isso para trás, nos traz muita angústia, né? Imaginar que a gente não vai dar sequência aos nossos projetos, as coisas que a gente tanto gosta, isso traz uma certa infelicidade. Eu até entendo isso, porque todos nós temos o instinto de conservação e absolutamente ninguém quer morrer. Isso é natural. Mas nós sabemos também que isso vai acontecer um dia. Quando a gente nasce e começa a nossa existência, a gente sabe que um dia essa existência carnal ela vai ter fim. Então, por que o sofrimento? Por que o medo de morrer? Eu até entendo também que mudança e incerteza são duas coisas que o ser humano não gosta, que também causa desconforto, né? E porque também traz, de uma certa forma, muita apreensão. A gente não sabe
o que vai acontecer do lado de lá, né? A gente não sabe o que vai acontecer no plano espiritual, o que que a gente vai encontrar lá, ou quem a gente vai encontrar lá, ou onde é esse do lado de lá, digamos assim, né? Então a gente sempre tem muitos questionamentos e talvez seja por isso que a gente tenha uma certa dificuldade em encarar e tratar a morte, né? E tem muita gente também que acha que não tem nada do lado de lá, depois da vida. São as pessoas que não são espiritualistas. Então elas têm muito medo do nada, né? Elas são pessoas que duvidam da existência depois da morte, da existência do espírito, né? E acham que acaba. Então, se a pessoa acha que depois da morte acaba, ela não quer sair dessa vida de jeito nenhuma. Ela prefere ficar aqui velhinho, doentinho, com sofrimento, com dificuldade, com o que quer que seja, mas ela não quer ir embora, porque ela acha que a vida vai acabar. E isso, sinceramente, eu acho que, psicologicamente falando, é bastante pesado, né? Então, esse conjunto de coisas nos gera muita insegurança, né? Gera angústia e atrapalha. Os espíritos nos dizem que isso atrapalha muito o nosso desencarne, né? Quando a hora chega. Então, é importante que a gente tenha uma certa preparação para o desencarne. Uma coisa que normalmente a gente não pensa muito, mas a gente precisa estar preparado para o nosso desencarne, porque a vida daqui no corpo, como a vida de lá sem o corpo material, elas são interligadas. E uma vida sucede a outra, como se fosse um processo interminável, contínuo, e que a gente precisa entender como eles funcionam, né? E tentar buscar desenvolver dentro de nós coisas importantes para que a gente não tenha sofrimento na hora dessas idas e vindas. E isso são os valores espirituais, porque os valores espirituais eles são conquistas, são virtudes tanto aqui quanto lá. Então é isso que a gente tem que focar. Não, porque se a gente foca na matéria, a matéria fica nas questões materiais. Eu, quando eu desencarnar, eu não vou levar patrimônio, não levo nem a família, né? Na maioria dos casos, né? Então a gente tem que realmente buscar entender que o importante ou o mais importante na vida são os valores espirituais, porque esse a gente leva na hora que a gente desencarnar, né? E a gente tem que viver. Como é que a gente faz isso? É buscar viver em harmonia, em equilíbrio conosco, com as outras pessoas e também com o meio ambiente. É importante que o mundo viva em equilíbrio, que o mundo nos ofereça um ambiente propício para a nossa existência, né? Porque, na realidade, esse progresso não vai acontecer para uma pessoa, vai acontecer para todo mundo. Todos nós estamos progredindo, inclusive o nosso mundo. Então, é importante a gente viver em harmonia para que tudo cresça e floresça. E a melhor referência que a gente tem para esse tipo de comportamento, para a gente ter essas conquistas, são os ensinamentos de Jesus. Essa é realmente a nossa maior referência para que a gente tenha, digamos, sucesso na nossa existência. E no Sermão da Montanha, Jesus diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho, que é um inseto, os corroem, mas nos céus. E aí continua. Então, que a gente possa juntar tesouros no céu e não na terra. Mas na frente também, no Sermão da Montanha, relatado em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele diz o seguinte: onde está o teu tesouro, ou seja, onde é o foco das suas atenções, aí estará também o teu coração. E lembrando que nós somos o nosso coração, o nosso sentimento, nossa inteligência, nós somos o ser. Então, onde a gente coloca o nosso interesse é onde nós estaremos. Mas, respondendo à pergunta de Kardec, os espíritos dizem que no momento da nossa chegada no plano espiritual, todos nós vamos passar por um momento inicial de perturbação. Todos nós iremos passar um momento inicial de perturbação.
E os espíritos dizem assim: isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. E aí ele prossegue dizendo: mais tarde ele vai se inteirando da sua condição, à medida que se lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Este momento de perturbação, ele pode ser mais longo ou menos longo. Depende de quem somos. Essa perturbação, esse momento em que a gente não sabe estar lá ou aqui, ou meio que adormece, esse momento pode ser de alguns minutos, algumas horas, mas também pode durar alguns anos e talvez mais, décadas, séculos, não sei. Depende de nós, depende da nossa elevação moral, depende do preparo que nós tivemos para o desencarne, depende do nosso entendimento de vida, né? A vida maior, não só apenas a vida corporal. O que nós fizemos da nossa existência também são coisas que vão influenciar na forma de como a gente chega no plano espiritual. Enfim, é um pouco de tudo aquilo que nós falamos um pouco acima, né? E também por isso que a gente pode dizer a cada um as suas obras. O que a gente faz, a gente leva. E isso influencia no nosso estado mental na hora que a gente chega do lado de lá, no plano espiritual. Aqueles que permanecem mentalmente ligados à vida material têm muita dificuldade de se reconhecer livre do corpo, porque a pessoa mantém o seu foco nas coisas da vida. Então, um pouco vem à tona todo aquele medo que a pessoa sentia de morrer, a desconfiança, as dúvidas, né? A pessoa continua preocupada com os afazeres do dia a dia, as questões familiares, as questões do trabalho, projetos em andamento, né? Então, se esse é o foco da pessoa, ela não consegue perceber que ela está regressando para o plano espiritual, né? Então, esse espírito ele leva mais tempo para recuperar a sua lucidez, a lucidez das ideias e a memória do passado. Mas aqueles espíritos, de outra forma, né, que conquistaram os valores espirituais, aqueles valores que nós comentamos antes, eles se iluminam, porque nós sabemos que o espírito ele emana luz, ele irradia luz. Então, o espírito que na Terra se ilumina, que eles conquistam esses valores morais, que o seu foco de vida, a sua prioridade de vida são essas conquistas em detrimento das conquistas materiais, esse espírito, quando desencarna, ele, como se diz, ele levanta, sacode a poeira e vai embora. Ele vai em frente, ele entende, ele percebe que ele está num outro momento de vida, ele percebe que ele está voltando para o plano espiritual e ele segue em frente. Para o homem de bem, isso também está escrito no Livro dos Espíritos, para o homem de bem, esse momento não é penoso, não é nada doloroso, é um momento tranquilo, que ele percebe quase que imediatamente que ele desencarnou. A gente tem aqui, eu lembro de um caso que se fala muito lá no Rita, ou no Maria de Nazaré, na Rocinha, porque inclusive tem uma foto dela, que é uma enfermeira, a Sheila, né, que foi uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial, e essa também acho que é uma história que é conhecida um pouco no meio espírita. Sheila foi uma enfermeira alemã durante a Segunda Guerra Mundial que desencarnou num campo de batalha lá, quando ela estava socorrendo as pessoas. Uma granada explodiu e ela morreu. E na hora que ela desencarnou, imediatamente ela começa a escutar Bezerra de Menezes, esse espírito tão querido por nós brasileiros, né? Bezerra chama ela, fala: Sheila, vamos trabalhar. E ela, talvez num momento tenha se surpreendido, né? Porque não deu nem tempo dela respirar direito, Bezerra já estava chamando ela
porque ele sabia que ela era um espírito já com uma determinada evolução e entendimento da vida, e que ela já estava pronta, e ela realmente estava. Então, quando ela desencarnou, ela sacudiu a poeira dali, do momento que ela estava vivendo, e foi embora, foi trabalhar com Bezerra de Menezes. Então, a consciência que ela tinha de ser um espírito imortal faz com que ela entenda o momento da transição de uma forma tranquila. Isso também é relatado num outro caso que eu lembrei, que tem um livro de André Luiz, é o Obreiros da Vida Eterna, que no finalzinho do livro ele relata o desencarne de uma senhora chamada Adelaide. E que inclusive o título é bem, assim, também tem muito a ver conosco, espíritas, porque tem uma música muito linda que se chama Serva Fiel. O capítulo se chama Serva Fiel. E ela, quando estava já próxima de desencarnar, e Bezerra de Menezes tem uma reunião com ela durante a sua vigília, né? O espírito se desprende temporariamente do corpo, né? E eles conversando, ela um pouco apreensiva, e ela apreensiva com as coisas materiais, com as coisas da terra, com os afazeres, e Bezerra de Menezes diz o seguinte para ela: ora, Adelaide, considerou o apóstolo da caridade, Bezerra de Menezes, né? Morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos geralmente infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes leve empurrão. Olha que simplicidade de explicação, né? Um espírito mais elevado ele não precisa elaborar grandes formulações. É muito simples, muito direto. E ele continua: em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo, ou seja, o desejo, a compreensão é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam as pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. Essa é a mensagem que o Bezerra dá para ela. E o livro continua, o capítulo continua, e ela realmente desencarna de uma forma muito tranquila, muito branda, porque ela segue os conselhos de Menezes, ela se tranquiliza e se deixa ir e vai para o plano espiritual, desencarna, né? Normalmente, com tranquilidade. Uma outra questão importante que nos auxilia no momento do desencarne é a informação. É importante a gente ter informação dentro desse contexto de se preparar para o desencarne, né? Na questão 165, Kardec pergunta o seguinte: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E os espíritos respondem o seguinte: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Ele está citando de uma questão, de um caso, né? Mas eles dizem o seguinte: mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então, a gente não está querendo puxar a sardinha para a doutrina dos espíritos e dizendo, quem é espírita tem vantagens quando desencarna. De forma nenhuma. O que a gente está dizendo é que se a gente tem informação, se a gente tem um entendimento do desenlace, da vida espiritual, da vida corporal, desse processo de idas e vindas, é claro que isso facilita, porque eu não vou ficar assustado, eu não vou ficar angustiado. Eu sei o que vai acontecer comigo. Posso não saber para onde eu vou exatamente, aqui ou ali, mas eu sei o que vai acontecer comigo, o espírito, no momento que eu desencarnar. Então, ter a informação é muito importante, sim. A doutrina dos espíritos nos ensina a viver melhor e nos ensina a desencarnar melhor. Isso é importante. Agora, como os próprios espíritos dizem, o que é mais importante não é só ter conhecimento, mas é a prática na nossa vida. Aqueles que praticam o bem, aqueles que têm a consciência pura, esses sim são os que vão ter um desencarne mais tranquilo e uma existência mais profícua, mais rica,
né, e que vai levar maiores conquistas para a continuidade da sua existência. Então, muito mais importante do que ter o conhecimento, embora seja muito importante, é a prática, o que nós fazemos da nossa vida, né? E como os próprios Espíritos também nos informam, a gente pode observar no Sermão da Montanha, né? Mudando um pouquinho, né? A gente pode observar no Sermão da Montanha, quando Jesus fala, e ele dá todas as dicas, né, para a gente ter uma vida assim rica em valores espirituais, quando Jesus começa dizendo no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os misericordiosos, os pacíficos, bem-aventurados os puros de coração. E ele diz mais: perdoar 70 vezes 7, nos ensina a amar o nosso desafeto, porque a lei é uma só, a lei é a lei de amor. E Jesus diz isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, todos esses ensinamentos e tantos outros mais que a gente encontra no Evangelho de Jesus é a fórmula para que a gente tenha uma vida construtiva, produtiva e que a gente possa, depois, ao voltar para o plano espiritual, primeiro num desenlace tranquilo, depois que a gente possa colher os louros das nossas conquistas, né? Que são juntar mais, que é na realidade juntar mais experiência para nós, espíritos, e que a gente possa continuar seguindo, crescendo e colaborar com a obra de Deus, porque isso também está escrito no Livro dos Espíritos, que um dos objetivos de Deus em relação a nós é que a gente cresça, se desenvolva e que a gente possa colaborar na sua obra. Um dia vai chegar que a gente vai realmente colaborar com a obra de Deus. Hoje, como a gente comentou antes, ainda somos espíritos medianos, mas a gente está caminhando para isso. Então, Kardec, nas outras perguntas, os espíritos, Kardec vai perguntando, os espíritos respondendo, e a gente vai encaminhando o nosso entendimento para quando a gente desencarna e quando a gente chega no plano espiritual, depois dessa perturbação inicial, né, e natural, que acontece com todos nós, aos poucos a gente vai restabelecendo, se reencontrando, se reequilibrando, e aí a gente vai fixando a nossa atenção na nossa vida passada, e aí a gente começa aos poucos recordando, tendo acesso às recordações da nossa vida anterior. E a gente, obviamente, vai buscando lembrar inicialmente daquilo que foi importante na nossa vida. As coisas que realmente nos marcaram, as coisas que nos fez bem, que nos deu prazer, as coisas boas. É como um grande quadro, quando a gente vai no museu, enfim, vai apreciar, tem a oportunidade de apreciar um quadro grande, que a gente olha, a gente enxerga tudo que está no quadro, mas são algumas coisas que nos chamam a atenção. É uma cor aqui, um brilho ali, um desenho acolá, e são essas coisas que chamam a nossa atenção e que vão ficar registradas para a gente. Embora a gente tenha visto todo o quadro, o que realmente a gente vai lembrar são aquelas coisas que nos chamaram a atenção, né? As coisas que nos marcaram. E o espírito igualmente, ele vai lembrando tudo aquilo que marcou ele de alguma forma, tudo aquilo que ele acha que é útil para esse novo momento de existência dele, né? Tudo aquilo que ele possa aprender, usar como aprendizado, né? Mas ele não vai lembrar dos pormenores da vida, porque se não foi o foco dele, ele não vai lembrar. Assim como acontece conosco. A gente lembra de muita coisa da nossa infância, não é? Mas não vou lembrar de tudo. Tem certas coisas que foram assim insignificantes para mim, que aconteceram e fez parte de um momento, naquele momento foi importante, mas são coisas que não ficaram registradas porque realmente isso não foi tão importante, né? E assim também é com o espírito. E o espírito, quando liberto do corpo, ele pode se lembrar de absolutamente tudo, de todas as vidas pretéritas dele, de todas as existências que ele teve anterior a essa. Por quê? Porque
toda a nossa memória fica registrada no espírito e não no corpo. Não é no cérebro que está registrado as nossas memórias, os nossos pensamentos. Isso não é material, isso fica registrado no nosso ser, na nossa alma, né? A alma encarnada. Então, portanto, nada disso se perde. Tudo a gente leva. E conforme eu disse, a gente vai acessando e vai lembrando conforme a utilidade que isso tem para a gente. Mas nesse processo de recordação, se o nosso valor, se o nosso pensamento, se o nosso foco recair nas lembranças da vida de encarnado, com apego, da mesma forma que aquele caso que eu contei do Memórias de Suicidas, se a gente ficar sentindo saudade, sentindo falta das coisas, do convívio familiar, dos bens materiais que a gente tinha, isso certamente vai nos trazer um sentimento de tristeza. Os espíritos dizem também isso nessas questões, nas respostas para Kardec, que isso demonstra a nossa inferioridade, isso demonstra a nossa falta de entendimento com as questões da vida. Inferioridade no sentido de falta de evolução, né? A gente ainda não tem entendimento das questões importantes da vida e a gente fica se apegando nasquelas que não são tão importantes e que não são aquelas que a gente deveria efetivamente se preocupar. E também tem situações em que a gente fica preocupado porque a gente desencarna e acha que deixou algumas tarefas inacabadas, seja no trabalho, seja na família, enfim, um projeto qualquer que a gente está realizando. E isso também não deve ser motivo da nossa aflição, porque antes mesmo que a gente saiba do nosso desencarne, Deus o sabe, Deus já sabe disso, e Ele vai provendo as coisas, Ele vai organizando as coisas, de forma que no dia que eu faltar, alguém vai assumir esse projeto, qualquer projeto que seja. Se for efetivamente um projeto importante, os bons espíritos farão com que ele seja concluído. E a gente pode continuar participando desse projeto se nós mantivermos, se nós utilizarmos a ferramenta da prece. A prece sincera, se a gente realmente pedir com vontade de que isso se realize, porque a gente sabe que isso é útil, que vai ser bom para as pessoas ou bom para a gente, os bons espíritos vão nos atender, vão nos ajudar, né, nessa tarefa, né? Mas o importante é que a gente não faça disso o nosso foco principal, senão a gente fica preso nesse pensamento e não consegue seguir a nossa vida. Em contrapartida, se nós colocarmos o nosso valor, o nosso pensamento, se a gente realmente tiver com entendimento, né, de que nós estamos entrando numa nova fase, se a gente se permite entender que a gente está entrando numa nova fase, isso vai ser um momento muito bom para o espírito, tranquilo. O espírito vai estar ali, porque a gente sabe que a gente, nesse momento, a gente vai renovar as nossas energias, a gente vai ali rever os nossos objetivos, a gente vai fazer uma avaliação da nossa vida, e isso é uma coisa boa, isso traz felicidade para o espírito, né? A gente entende que um ciclo está se fechando, mas um outro ciclo está se abrindo. Cada momento da existência reserva para a gente situações importantes, as suas maravilhas, né? E junto com isso vem as oportunidades de crescimento, os encontros e reencontros, e tudo isso causa felicidade para o espírito, né? Quando a gente desencarna, a gente encontra os entes queridos que desencarnaram antes de nós. Então, é um reencontro também, e a gente reavalia e programa a vida junto e reprograma as coisas, né? Se a gente deixa familiares aqui e amigos, lá a gente reencontra também outros tantos, né? E isso traz felicidade para o espírito também. Essa oportunidade que a gente busca, né? Essa oportunidade de crescimento, na erraticidade, os espíritos também nos colocam na questão 227, que lá, os espíritos na erraticidade,
Porque a gente às vezes fica pensando, o que os espíritos fazem lá? Não tem nada para fazer lá? Tem muita coisa para fazer lá, muito mais do que aqui. Então, os espíritos nos dizem na questão 227 que os espíritos estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então, isso é muito importante, porque é a continuação do nosso processo de evolução, do nosso progresso, né? É a gente escutar, observar, colhendo informações, a gente junta tudo isso e faz a nossa autoavaliação de como foi a nossa existência imediatamente anterior, compara com os objetivos que a gente tinha e se nós conseguimos crescer em comparação às existências anteriores, né? A gente estuda, a gente trabalha e quando a gente acha que já está pronto para uma nova oportunidade, para uma nova existência, a gente pede, a gente programa uma nova existência corporal. A gente vem e pede para a gente reencarnar, porque é no corpo, é na matéria que a gente efetivamente consegue averiguar, atestar se o que nós aprendemos nós já somos capazes de realizar. Lá a gente busca o entendimento e vai se preparando, mas é aqui que a gente efetivamente põe a mão na massa, que a gente passa pelas situações que vão dizer se a gente realmente aprendeu e se a gente conquistou aquilo que a gente precisa conquistar. Não é? E todo esse planejamento a gente vai fazendo lá, do lado de lá, sempre baseado pelas nossas necessidades. O que eu preciso para melhorar? O que eu preciso para crescer? Onde eu preciso me reequilibrar? E a partir daí a gente segue numa nova encarnação. E para finalizar, uma pergunta que eu acho que Kardec fez, né? E que eu acho que é muito assim, está muito dentro do nosso tema atual, pela dificuldade que a gente está vivendo hoje. Um ponto importante que Kardec pergunta se nós levamos para o mundo espiritual o amor à pátria. O amor à pátria que a gente nutre aqui, a gente leva isso conosco quando a gente desencarna, e a resposta dos espíritos é bem assim direta. Dizem o seguinte: para os espíritos elevados, a pátria é o universo. E continuam: na Terra, a pátria para eles é onde se acha o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. Então, o amor bem entendido jamais será o amor a uma nação, a um povo, a uma religião. É a universalidade do amor. Esse é o ensinamento do Cristo. Então, os espíritos que evoluem, eles não amam um país especificamente, eles amam a todos, indistintamente. Lembra da passagem de Jesus, quando ele pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É claro que ele não estava dizendo que não amava os seus familiares, muito pelo contrário, ele amava demais, porque ele amava os outros, imagina se ele não amava a sua família. Mas o que Jesus está dizendo é que o amor é universal, o amor não pode ser exclusivo de um povo, de uma religião ou de uma situação. Né? Então, e no que se trata especificamente na pátria, nós que somos reencarnacionistas sabemos. Se hoje eu nasci no Brasil, numa próxima encarnação eu posso nascer num outro país qualquer. Em encarnações passadas eu já nasci em outros países. Então eu acabo tendo amor a muitas pátrias, né? E o importante é que a gente faça com que isso realmente aflore e que passe para todas, não para uma ou para outra, né? Então, eu comentei dizendo que eu acho que é um momento importante, porque a dificuldade, hoje o mundo vive uma dificuldade grande por causa da pandemia que se espalhou no mundo inteiro. Então, a dor que um povo tem é exatamente a mesma do outro. E a solução que a gente vai encontrar aqui é a mesma solução que a gente vai ter que encontrar para o lado de lá. Então, a gente, com isso, a gente percebeu, a gente viu um movimento enorme de colaboração entre as pessoas. As pessoas se permitindo serem tocadas pela compaixão. Da mesma forma que o bom samaritano, na parábola de Jesus, se permitiu ter a compaixão e se movimentou
em direção ao outro e acolher o outro. Eu espero que a gente, nesse momento, nós, humanidade, a gente pegue essa oportunidade e realmente universalize o amor. Esquecer a barreira de religião, de as fronteiras dos países, mas lembrar que todos nós somos seres humanos com o mesmo objetivo de vida, de sermos felizes e de progredirmos aqui e agora. Então, eu espero sinceramente que a gente tire algum proveito bom de toda essa situação difícil que a gente está vivenciando aqui e agora, né? Porque é importante que a gente cresça nessa existência e que a gente, com esses valores, e que a gente crie também boas recordações para o nosso futuro. E foi isso que nós conversamos hoje, né? Se eu agir bem hoje, aqui e agora, as recordações que eu vou ter no futuro serão recordações doces e que me ajudarão tanto no meu desencarne como na continuidade da minha existência no plano espiritual. Bom, é isso. Eu agradeço a atenção e que Deus nos abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade.